Olá pessoal, sou Gilvan do canal Beleza Biomacatinga, falo de Petrolina, submédio São Francisco, sertão pernambucano. Se inscreva no canal para fortalecer. Então, pessoal, muitos pedindo também, o pessoal entra muito em contato comigo de maneira privada e quer saber sobre espessura de madeiras para caixa. Claro, as caixas feitas de madeira, caixa pode ser feita também, caixa de ar pode ser feita, por exemplo, de PVC. Bom, vamos entender aqui rapidamente. A espessura é importante, sim, mas eu vou me reportar sempre ao semiárido, porque a gente vive no semiárido nordestino, então o clima é bastante intenso, pouca umidade e muito calor, entendeu? Assim, e um período curto de precipitação de chuvas. Então eu estou aqui com algumas, vamos pensar, madeira. Isso aqui na verdade não é madeira, isso aqui é o que a gente chama de compensado. Isso aqui foi uma permutação que eu fiz, e aí é mais ou menos essa estruturazinha aqui cúbica. Vamos só olhar aqui o tamanho dela. Nesse caso aqui tem 19, se a gente clicar dentro da caixa, vai ter também 19. Então, a altura vai ter 16. Bom, essa caixa só tem 1 centímetro, a madeira só tem 1 centímetro de espessura, não tem mais do que isso. Madeira não, que é compensado, só 1 centímetro. Mas o que é que acontece? A pessoa que fez, o criador da Paraíba, fez a permutação com ele colou muito bem aqui a caixa, ainda bateu alguns pés pequenos aqui no fundo da caixa e colocou esse tipo de parafuso. Cada tábua dessa recebia parafuso em duas suas extremidades, que eu posso falar assim. Então, como a caixa, aqui tinha a jandaíra, a meleta no subnível. Como estava bem vedada, ele teve a preocupação de vedar isso aqui com cola previamente, depois bateu os pregos, depois parafusou, não estava passando interferência. Só que é uma madeira, vamos pensar, esse material é muito fino, delgado. Bom, só chamando a atenção que eu já vi caixa desse tamanho aqui, o cara quer deixar isso aqui tudo como uma área chamada de lixeira. Olha aqui onde a abelha fez a lixeira aqui, coisinha pouca, só bem pouquinho aqui, mudou em determinados momentos, mas vamos, essa questão de espessura. Se você estiver em outro local do planeta, que esse vídeo até a Austrália já viram, eu acho que até outros países, não sei, mas o criador de lá entrou em contato comigo, aí vai mudar. Vai mudar porque tem temperatura que cai bruscamente, chega até perto do 0 graus Celsius, pode até ficar a menos 0 graus Celsius. Então, nesse caso, você tem que pensar. Bom, eu já vi casos que as pessoas fazem a seguinte situação, já para o sul do Brasil, tem um período de inverno. Aqui é uma tauba, aqui é um recheio, vamos formar uma segunda parte feita de isopor e aqui outra tauba, a parte interna. Seria 3 caixas, uma caixa de madeira externa, uma caixa intermediária de isopor, uma caixa interna de madeira. Isso é para situações onde a temperatura é a menos, ou seja, cai em determinado período do ano, período de inverno, vamos entender assim. No nosso caso específico, não. Então, essa espessura não é o mais importante. Mas não adianta nada também se o cara fizer uma caixa desse tipo, como eu falei, e chegar aqui uma tampa tem não sei quantas de espessura e deixar aqui solta. Vai continuar interferência. Claro, madeira, vidro, plástico, isopor, todos são isolantes térmicos. O melhor de todos os isolantes térmicos seria uma caixa a vácuo. Como é essa caixa a vácuo? Você teria o que eu falei, por exemplo, ter aqui uma parte interna, um vácuo, que aí não passaria o calor, não é propagado através de... Só é propagado, não tem matéria. Aqui não tinha matéria, claro, não é um vácuo absoluto, não passaria. Bom, só entendendo, eu tenho aqui caixas, por exemplo. Aí como é que é importante? Importante ter vedação. Aqui essa caixinha aqui, o criador lá do Tormento, o Carlos fez uma doação, deu presente. Vou arranjar o Munduri, que é a caixinha menor. Mas olha o que ele fez. 2 dobradiças. O que ele conseguiu? Nem todas as vezes o criador tem o que ele pode adquirir no mercado, que é as aldrabas. Ele colocou aqui arame, 2 pregos na tampa, 2 pregos na caixa. Cheguei aqui, caixa está vedada. Coloquei um plástico aqui, está bem vedada a caixa. Eu tenho uma outra caixa aqui, que é a caixa que eu desenvolvi. Eu tenho aqui, vamos mostrar aqui rapidamente, 2 dobradiças, a caixa está hermeticamente vedada. Do outro lado, nós temos 2 aldrabas.
Essas aldrabas ela tem um preço, ela custa o par custa R$3. Como eu compro em quantidade, 100 por exemplo, fica a R$2,40. Não é um valor tão elevado, a caixa fica hermeticamente fechada. As madeiras só tem 2 centímetros de espessura, não mais do que isso. Eu ainda coloco aqui um plástico para facilitar o manejo, como hoje eu já fiz vídeo, tá? Inclusive eu arranchei toda essa caixa de detalhe. Eu não testei ainda todas as melípenas, as espécies do gênero melípeno, mas o ninho cabe aqui, comporta tranquilamente nesse tamanho de caixa, nesse tipo de caixa. Disponibilidade, essa caixa foi toda observada exclusivamente para mandar sair da caatinga. Mas vamos imaginar que você não tem o dinheiro, e quando eu falo para os meliponicultores, eu não estou lidando com pessoas que têm muito dinheiro, não está apenas essas pessoas, tem pessoas que são milionárias, pode estar na meliponicultura apenas até ser hobbyista, colecionador, não é o caso que eu venho lidando. Então o que é que eu faço? Isso aqui não é meu, isso aqui é de outro Carlos, do Carlos Morelândia. Isso aqui é algo simples, são raios de moto, são descartados, nas oficinas você pode conseguir. Você pega um alicate, ou 2 alicates, você vai entortar essa parte aqui, vai entortar essa outra parte. Você vai chegar aqui, um grampo de cerca, nada mais tão difícil, né, de encontrar um grampo de cerca, furar aqui um buraquinho com uma broca 3 milímetros, bater o grampo, furou outro aqui, faz a trava. Bom, então são coisas básicas que eu quero dizer para vocês. Não é a espessura que vai contar, mas a vedação da caixa. Vocês olhando, essa caixa ela foi toda vedada, hermeticamente. Eu paguei um marceneiro para fazer. Ele disse, minhas madeiras estão um pouco tão lascadas, etc. E pode fazer, empurrando eu quero. Foi lá de uma broca, de uma derrubada. É um projeto irrigado, não sei aonde. Não sei se é no Pontal, não sei, não interessa. Mas o fato é que aqui, ó, eu vedei internamente com a própria serragem retirada da empurana, a cola branca. Vedei toda ela externamente, vocês podem olhar, está toda vedada. Aqui não vai mais ter interferência, falta assim um pouquinho aqui de vedar, mas feito isso, a caixa está ótima. Quando eu fecho a caixa, eu observo, o que eu observo? Eu observo quando eu vejo que a abelha não está acumulando, em nenhum encontro de taubas, se ela não está acumulando, dependendo da espécie, resina, cera, a própolis, o geoprópolis nas melíponas, aí eu vejo que a caixa tem vedação. Caso contrário, a caixa não está com vedação. Eu já peguei caixa arranchada, e o que acontece? Como eu fiz a vedação só por fora, ainda fica alguma coisa, ela vem aqui nesse encontro de taubas e começa a depositar um pouco de geoprópolis. Isso indica que a caixa está passando, tendo interferência interna e externamente. Então, gente, as dicas que eu deixo, não é a espessura de tábua que vai garantir, e sim a tua vedação. Aí outras coisas que eu chamo a atenção, vocês estão querendo abelha, tem que ter muito cuidado. A abelha na natureza, ela está protegida, seja no chão, a abelha de subsolo, seja na parte aérea que ela faz, o caso do arapuá, faz aquela estrutura toda que é rica em celulose, por isso é que ela pega fezes de alguns animais, por exemplo, equinos, seja a abelha que está nos galhos, nos troncos, nos ocos, elas estão em outra condição. A condição da natureza não é a condição de criação racional em cativeiro. Então, tua caixa não pode pegar sol, não pode pegar chuva, tem que ficar no lugar que seja seco e não úmido. Mas aí nós temos a questão do litoral. O litoral brasileiro tem muita umidade, tem muita temperatura. Então, você que está nessas regiões, aí você já tem que pensar ainda mais sobre a tua vedação de caixa. Se não fizer isso corretamente, você vai ter prejuízos. Vai ter prejuízo e prejuízo significativo. Muito prejuízo. Aí você diz, minha abelha está indo embora, minha abelha está definhando, está morrendo. O que está acontecendo? Pode ser alimento? Pode. Pode ser o local, pode ser veneno, que acontece, mas um dos fatores principais é a questão da tua caixa, a vedação. Então não é em si a madeira tão espessa. Eu mesmo já criei a abelha com mandaçaia com 1 centímetro. Agora tinha vedação. Essa aqui, a abelha jandaíra veio lá de Várzea, na Paraíba, e estava muito bem aquela. Só mudei de caixa por conta do que eu quero. São matrizes e eu preciso ter uma caixa que facilite o meu manejo. Outra coisa, essa caixa aqui para produzir mel, só se eu adicionasse um outro módulo. E eu não quero trabalhar com caixa de módulo. Sei. Trabalhar com caixa de módulo. Qualquer caixa, até em telhas, eu sei trabalhar. Até em filtro, estou utilizando isso para algumas abelhas. Então, eu espero que tenha atendido aqueles que são muitos que tinham pedido isso, já vem muito tempo pedindo, solicitando o vídeo. Eu não tenho muito tempo para ficar fazendo, fácil ter muitos vídeos, mas solicitando a questão de espessura de madeira, como é que eu faço, como é que eu tenho vedação e como é que eu vou otimizar
para que a abelha mantenha seu conforto térmico dentro da colônia. Então, gente, essas são as dicas que eu deixei para vocês. Até o próximo vídeo.